Consciência Contínua, parte 2. Por que o corpo físico não pode ser espiritual? E por que você não tem uma projeção lúcida? Vejam que o corpo físico mesmo, ele se desdobra em 7 camadas. Se você pegar a estrutura óssea, a muscular, os dutos, o próprio sangue, o calor, líquidos e a pele. Você terá 7 coisas. Mas como você não pensa nisso, você estuda isso só cientificamente, você tende a separar isso e não vê qual é a síntese, qual é o funcionamento disso em conjunto. Nós não pensamos nunca no coletivo, nem quando a gente estuda nossas estruturas físicas. A gente não vê que isso é um sistema que dá certo. Cada um com a sua função sintetiza numa coisa chamada vida, ou melhor, existência, porque a vida é que anima a existência, ou insistência. E essa insistência se desdobra em reencarnações, ou encarnações, como queira. Então vamos classificar o que Freud e Jung nos apresentaram como 49 níveis do subconsciente. Em sua época eles não poderiam associar isso a níveis de frequência, porque ia fazer uma confusão entre fé e ciência. Eles não estavam preparados, ou não tinham se preparado antes, então tinha que pegar leve com eles. Então tu vem com uma explicação puramente linear de uma coisa ultra profunda, que associa a nossa vida, a energia, a toda a vida consciência, lá fora, fora do corpo. Apesar que, durante a vigília, os corpos estão dentro, nos espaços atômicos. Mas como eles estão? Se o corpo físico está acordado, os outros estão dormindo, ou melhor, estão sonhando. Por isso que aqui nos chega apenas, por exemplo, 5% de audição do mental, 5% de visão do astral, 5% de vitalidade. Pode ver que a gente nunca respira em toda a sua potência. É dito até em yoga que o problema do homem é que ele tem respirinhos, entre aspas. Ele nunca elastiza seu pulmão a sua potência, seu máximo. Então a gente respira até a metade do pulmão. Então quer dizer, é uma má assimilação, porque esse corpo etérico ele está dormindo enquanto o corpo físico está acordado. E o corpo físico, ele deveria despertar, por quê? Porque é o único lugar que resiste à consciência unitotal. Então é para desfragmentar. É como, por exemplo, vamos de novo explicar o plano físico para entender, eu tenho que dar exemplos. Vamos pegar a figura de um empresário. Tá? Ele é o dono, o majoritário de uma empresa. Quando ele está na empresa, ele não para. Ele quer saber dos lucros, os resultados, as estatísticas, né? Equiparação de demanda e produto, ver se vai dar, né? Prazos, tudo mais. Isso é preocupação da consciência, a nossa consciência com a evolução. Ela está muito preocupada com o resultado e não com o processo. Vem corpos mais resistentes à aderência contínua da consciência, que está com um propósito, mas ela não está vendo o processo. Os corpos vão retendo, vai permitindo. Mesma coisa, esse mesmo empresário, vamos dizer que ele tenha mais 6 funcionários. Um fica no computador vendo os lucros da empresa, como está a movimentação, as entregas, tudo mais. Ele tem que perguntar para perguntar para o guarda, perguntar para o auxiliar de limpeza, você limpou aquele canto? Mas vamos dizer que ele está tão ocupado com os negócios que ele não se detém nessas áreas.
Geralmente o empresário não sabe, não conhece, apesar de dono, ele viu construir a empresa, ele não reconhece todos os cantos da sua empresa, todas as coisas a observar. Então ele coloca funcionários, está aí. Atman contrata dele mesmo, se multiplica. Imagina, é como se o patrão parisse funcionários, pai e mãe, e esses funcionários se encarregam de cuidar de todas essas partes da empresa. Um patrão para lá e para cá, e os lucros, como é que vai ser o resultado, como é que vai ser o fim de ano, como é que vai ser aquela venda, vai ser entregue. Ele fica para lá e para cá enquanto os funcionários estão sentados. Inclusive eu trabalhava em empresas que eu me assustava quando eu via o meu patrão estava com a barriga, aquele barrigão, né? Tem que brincar um pouco porque nós crianças aprendemos brincando. Eu via aquela coisa quente nas minhas costas, era o patrão olhando por cima do meu ombro o que eu estava fazendo. Esse é um bom patrão, né? Apesar do barrigão, ele está observando o processo. O que estão fazendo aqueles que contratam? Mas geralmente o patrão ele está muito centralizado na diretoria. E para lá e para cá, e vai na janela. E ele não vê os detalhes da empresa, que caiu ali, por exemplo, uma lata de lixo. Então ele esbarra nos seus valores, né, nas suas posses. E vem os pequenos daquela hierarquia que ele contratou, ou que ele formou, pode ser os filhos, pode ser até um nepotismo. No caso, nós somos nepotismo espiritual, assim dizer, porque todas as nossas partes são filhas da nossa mônada, o diretor, né, o patrão, que é ele que escolhe tudo, ele que assina, como o presidente, ele assina por nós, mas quem vai executar somos nós que vamos respeitar a lei, estamos abaixo dele nessa questão de escolhas, que o livre-arbítrio é apenas na mônada. Então o que acontece? Esses 49 níveis seria 7 vezes 7. Ó, sempre é multiplicando, não é dividido, não foi dividido 7. É multiplicado. Pegamos o corpo físico, tá? Pegamos o corpo físico em 7 setênios. Se pegar uma fotografia do seu primeiro setênio, do 0, na verdade, aos 7 anos, você vai ver uma figura. Você vai ver que se você tivesse fotografado a cada 7, você vai ver 7 vezes 7 mudanças no corpo físico. Mudança física, mudança vital, mudança emocional, mudança mental e até espiritual. Você vê mudanças matéricas, ela muda. Eu vejo a minha foto com 7 anos, eu não me reconheço hoje com 45, porque eu mudei muito, mudei materialmente, mudei também com as impressões que vêm de dentro atomicamente e eclodem para a pele. Aí tu vai ver rugas, tu vai ver a ação do tempo. A ferrugem, como você vê no próprio metal, passa por essas 7 coisas. Ele oxida, a ação do tempo. Você pode pegar uma peça nova, fabricada agora, com acabamento, tudo perfeito, deixar no tempo, no ar. Daqui 10 anos você vai ver o resultado. No nosso caso, a cada 7 anos, né, todas as nossas células, nossos cabelos, pelos, toda a nossa estrutura desmancha, largamos mortalidades celulares por aí, todo mundo pisa em cima, a gente mesmo pisa em cima da nossa e dos outros, e a gente não vê que a gente morreu a cada 7 anos. Então, quer dizer, são níveis de transformação. Agora vamos entrar no próximo corpo. Porque é o seguinte, quando você dorme ou morre, você sai de 2 estados, estado sólido, estado líquido. Você abandona despojos físico e etérico. O etérico fica ali porque é como água regando a terra, para que possa nascer pelos, nascer células, nascer... Então é o combustível, não pode sair dali. Mas sai o outro que pertence a um outro par. Chamamos isso esotericamente de alma. Alma, a ânima. Tanto é que ela é animada até quando a gente dorme. Então, corpo físico e etérico dormem na cama. O etérico fica um pouquinho mais lúcido, porque é ele que dá conta, é um guarda que está meio com sono. E os outros guardas vão trabalhar. Você imagina, você tem uma empresa com 7
departamentos. Não adianta colocar um guarda acordado apenas na porta frontal. Você precisa de um nas costas, você precisa de um dos lados, e todos têm que estar acordados. Caso um saiu do posto, ou dois, vamos comparar de novo com o corpo físico e etérico, eles vão tirar um cochilo. Na guarida, nas guaridas, terão que ter necessariamente guardas acordados, enquanto aquele descansa. Eles revezam. Não pode estar todos dormindo. É isso que a gente faz com o sono, gente. A gente diz, eu fui dormir, né, com o meu corpo. Na verdade, você está levando a impressão, e isso que não é consciência contínua, você está levando a inconsciência, que é o dormir, porque o corpo nunca vê a hora que ele sai. Ele não vê a hora que ele dorme. Eu mesmo, muitas vezes eu não vi a hora que eu durmo. Eu simplesmente durmo. Eu sei que, eu dormi e acordei. E a gente não vê como acorda. Então a gente leva essa impressão lá para o corpo. A mesma coisa. O corpo, os corpos extrafísicos, eles não acordam lá no astral, no mental, onde ele estiver. Porque a gente não levou a consciência contínua. Mas é dito que a gente leva a vida que a gente leva. Então por quê? Se a gente leva os ranços, por que a gente não leva a consciência dividida? Está errado isso. Quem ensina ao contrário isso, quer tapar seus olhos mais que já estão. Então, gente, isso é perigoso para quê? Para a evolução. Desculpa, que esse meu problema de catarro é carne. O grego passa por isso também. E hoje em dia é assim, é tudo live, é em louco, é caseiro, sem edição. Importante, se detenham na conclusão, tá? No conteúdo. E aqui tá refrescando, é calor, tá uma loucura. Aí, é um trânsito de consciência, né? Aquela calores do verão está passando, tá se aproximando do outono, então o nosso corpo não suporta. Por isso que eu estou tossindo. Então imagina o que a gente suporta. A gente não suporta coisas de baixo e não suporta coisas de cima. Tudo é choque para nós, tudo é polêmico, tudo é impactante. Por isso que ainda a gente tem que criar misticismo, mito, né? Fantasias, que é fantástico, que é impactante, não pode falar isso, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas querem continuar nisso, né? Nessa dicotomia de não saber o que é, só sofrendo consequências sem entender causa. Então o que acontece? Você adormece e os outros guardas ficam dormindo também. Então aí sim pode implantar coisa em você. Esse é o perigo. E não você lúcido. Você lúcido, alguém está vindo, né, de cravar alguma coisa, você pode resistir, você pode reagir. Você dormindo não. É como se você estivesse na fila da câmara de gás. Estão lhe contando, lá no fundo tem trabalho. Os animais passam por isso também. Lá tem comida. Ficam fazendo barulhinho lá com a pote da ração. Quando eles chegam lá, eles vão encontrar o quê? Mutilação. Podem fazer o que quiser com eles, porque eles estão pela ração, e nós também. Nós estamos aqui pela ração diária, sobrevivência. E a gente leva isso para lá também. A gente fica procurando comida lá enquanto os outros estão te comendo. Esse é o perigo. Daí tu vai parar onde? Num astral inferior. Por quê? Porque aqui você está na mais baixa frequência. Você está num inferos físico, que é grudado no chão pela gravidade. A gravidade manda em você. Você não consegue voar, não tem leveza, sente o peso do mundo. Tudo é impactante, tudo é pesado. O que o outro fala é muito, né? Você se ofende, é muito meticuloso, muito... E aqui é toda aquela preocupação, articulação verbal, na comunicação, escrever certo. Você está sempre resistindo a uma coisa, à liberdade, entendeu? Você não é livre. Mas foi importante, isso deveria ser feito com a consciência. É aquele patrão que não para quieto, ele não vê as partes da empresa, então ele tem funcionários para isso, que os avisam. É o que nós vamos fazer no final, o que a gente faz no sonho, o que a gente faz na morte, o que a gente faz no final dessa evolução, quando a gente volta. Tudo é retorno, sonho, morte. Só que no sonho a gente volta, na morte não, a não ser que em outro corpo, mais tarde. Mas fica jogando informação lá para a diretoria. Ninguém entende isso, acha que não, a vida física é trabalhar, meu filho, meu nome, meu RG, minha conta. Gente, a conta, a senha, é um caminho para o valor não está no número, nem no nome do cartão. Está guardado em algum lugar. E você, para ter acesso, você tem que ir além do cartão. Entendido?
Ir no banco lá e tomar posse desse valor. Ah, mas hoje dá para abreviar. Então, abreviar é essa compreensão de físico. Eu posso receber valores, informações aqui pela senha, que é o físico, o cartão, com um nome e um número, né? Uma numeração, um CPF, um CPNJ, etc. Então, tudo que é abaixo é acima. Essas coisas, isso é da consciência nessa matéria aqui. É você observar essas coisas. Por isso que não tem como não dar exemplos. Porque uma coisa está conectada à outra. Aqui se desdobra, mascara em nomes, em outras, vamos dizer, nuances disso. Uma senha é, por exemplo, em esoterismo, o que você pode comparar? Com um símbolo. E ele não é o valor. O nome do símbolo é seu nome encapsulado agora. Uma combinação que alguém te deu, ainda terceiros te deram. Não é o seu nome real. Você teria que pegar e fazer toda uma constelação familiar para descobrir lá, mas uma consciencial, não essa de psicologia, para descobrir qual é o seu primeiro nome monádico. De que família você é, de que raio é, do amor ou do vigor. E não dá para forçar. Se você é do amor, você já sempre vai ser o bonzinho. Aquele que suporta o peso do mundo nas costas. E se é do vigor, tu é aquele que vai mudar a realidade desses que amam e tem que receber injustamente o peso do mundo nas suas costas. É o irmão mais velho que puxa pela mão o mais novo. E geralmente o mais novo ele vai ser politicamente correto, né? O coitado, frágil. E aquele irmão mais velho ele já vem ralado. Então, quer dizer, ele já sabe, né, qual é as falsidades, as hipocrisias do falso amor e qual é que é as utilidades do verdadeiro vigor, né, que deve ser equilibrado com amor e vigor, né, as duas colunas, as asas dos anjos, né, Ida e Pingala, e o Senhor no meio, que é para onde perpassa, né, o ponto Bindu, que é na coluna, apesar que hoje ele está mais pendido para o lado lunar, que também favorece a gente a cristalizar mais essa sombra do que já era. Então ele não dá comando, passa tudo reto. É como um guarda querer barrar carros na beira da estrada, para a esquerda, para o lado lunar. Os carros vão passar em alta velocidade. Isso é as emoções que vêm de baixo, os pensamentos, né, que tomam conta do teu céu, que é a tua mente, que era para, na verdade, reter, né, tudo isso. Não só a consciência, porque a matéria ela resiste à aderência. E aderência é consciência e matéria é resistência. Para ela se reconhecer. Então o que acontece? O corpo físico é quando ele desperta, porque só pode despertar no físico, porque ele já está disperso, mas não está desperto, tipo assim, vamos dizer, focado. É quando o patrão senta. Então, quando a gente acorda, na vigília, a gente assimila sobre aquele sonho que a gente não entendeu. Aquele êxtase que teve tomando chá xamânico, aquela meditação. Depois que a gente sai é que a gente enxerga, porque tem que ter uma distância. É isso que a mônada fez. Uma distância máxima dela mesma é o corpo físico, dela mesma, que é um projeto, é uma agenda. Por quê? A mônada está num ambiente onde tem todos os livros, vamos dizer. Vamos botar exemplo, que senão a gente não vai entender. Só que não adianta ter livros de alta estirpe, autoconhecimento, fechados. Aqui é que a gente abre o livro. Você está entendendo? Lá você só tem os títulos. Eu tenho. A mônada, a consciência, ela tem a noção de que ela tem tudo. Mas ela está lendo tudo? Não, ela precisa de gente para traduzir. Então ela produz 7 coisas para ir abrir. Você vai ser encarregado desse parágrafo, desse capítulo, você do outro. Isso se faz, por exemplo, em ciência. Os historiadores, quando descobrem pergaminhos novos, por exemplo, agora os não canônicos, né, apócrifos. Por exemplo, a biblioteca de Nat Hammadi, por exemplo. O cientista descobre e ele dá para tradutores. Mas o cientista está acima dos tradutores, né? Ele que sabe, por exemplo, entender a idade de um carbono 14, ele sabe como ele vai fazer, né, para descobrir isso. Ele sabe de datação, de transformação da matéria, mas ele não sabe de línguas. Porque não é professor de línguas, é professor de história. Então vêm os tradutores e isso é nossa alma e corpo. Para dar tempo para aquele cientista sentar, aquele, né, o chefe de equipe sentar, e isso é feito no corpo, ele senta e começa a pensar.
Aí vem, volta e meia, vem um deles, vamos dizer que ele tenha 7 funcionários, tradutores, e um vem, eu traduzi isso. Eu traduzi aquilo. Eu vi que esse papel aqui, ele tem uma coloração que convida que era verde, mas aqui ele está aparentando amarelo. Claro, ele desbotou. Aí o cientista vem com mais uma constatação, presume mais uma coisa. Vamos agora estudar a parte cromográfica desse papel, desse papiro, desse testamento, né, desse achado, dessa relíquia. Então um está trabalhando para o outro, mas o que vai concluir é o cientista. Por isso que nós devemos ser científicos, nós estamos aqui se cientificando, diz JHS, ele está corretíssimo, 1000%. É só isso que a gente está fazendo. O professor já falava isso. Eu estou aqui assinando embaixo as suas palavras, parafraseando. Então, se é, a não ser que estavas mentindo, mas por intuição a gente sente como a planta que vai ao sol sem você avisar, uma inteligência superior a ela, a gente sente que JHS está falando certo, que realmente o corpo físico é detrito, mas ele não explicou por que eu estou fazendo uma autópsia ou biópsia melhor, para soar melhor, nas suas palavras. O que ele quis dizer. Já tive até contato com esse ser, e você pode ter contato com esse ser, contato comigo e eu com vocês, nós estamos em contato, conectados a todo tempo, não tem ninguém separado. Nós somos aqueles mestres multiplicados. E agora, muito mais agora na era de Aquários, não existe mais avataras por vir, o avatar é só coletivo. Una-se a todas as suas partes, e você serás mestre. Porque mestres despedaçado, né, é como santo de barro faltando pedaços. Você já não reza para ele, né, com toda a confiança que ele merece, porque ele é de barro. Imagina faltando pedaço, né? Desvirtuaria mais ainda o seu foco, sua fé. Você veria que por dentro ele ainda é de barro, é por dentro por fora. Então não pode acontecer isso com a verdade, porque ela não é de barro, ela é a causa do barro. Então, pegando uma foto do corpo físico, você, por exemplo, pegar alguém saudável, depois com vícios, você vai comparar que muda. São cristalizações. Você vê alguém jovem e depois a foto do mesmo ser, mas com mais idade, você vai ver que ele mudou muito. Vai deteriorando a matéria segundo o tempo, porque o tempo vai desacelerando para criar cristalizações. Isso é feito em concomitância. Então, a matéria é feita com desaceleração, mas a desaceleração implica em desaceleração também disso que se chama tempo. Ou seja, desaceleração de partes do todo, da eternidade, que também é tempo. E a gente conta de Pralaya a Manvantara e Manvantara a Pralaya, de Big Bang a contração do universo, a gente conta um tempo. Mas que tempo que é? 100 trilhões de anos. Não tem como contar, mensurar, mas tem como conceber que é contado um tempo. Entendeu? É uma multiplicação de momentos, do primeiro momento, que vai se modificando no tempo, em cortes na eternidade. Quando volta a ser o 1 de novo. O 1 não importa se ele tem o 0 à esquerda, o 0 à direita. A potência de 1 é 1. E tudo que tu divide por 1, na verdade, vai dar também para multiplicar por 1, que vai dar o mesmo valor. Ele não modifica as coisas. Essa é a programação do 1, a consciência. Então por isso que não podemos mexer no 1. A inventar, não, que do 0 a 1 não tem. Porque mesmo assim vai ser 1, 0, 2, 0, 3, até dar o 1. Sempre tem a potência de 1. Então não tem como fugir de voltar para 1. Então, o corpo astral é a mesma coisa. O corpo astral tem 7 coisas nele. A gente pensa que o mesmo astral que vai para o astral inferior é o mesmo que vai num sonho celestial, do mesmo astral, dividido por 7. Não, multiplicado por 7, que dá 49 níveis. Não, gente. Aquele astral que está num pesadelo, os átomos dele estão envelhecidos. Já estão cristalizados. E você sente quase tátil num plano que não há tato, não há terminal nervoso. Você sente como se tivesse sido ferido.
mas na verdade você depois vai somatizar, vai trazer essa influência para o corpo físico. Isso é perigoso. Agora, se você vibra no corpo, por exemplo, se você olha para a árvore e não apenas aceita a árvore, você questiona a árvore, o que é a árvore? Você vai levar essa consciência contínua para outro nível, agora talvez astral, ou de preferência mental, se você quiser, porque daí tem a ver com raciocínio, são questões, mas você vai levar para um nível mais elevado daquele do que simplesmente aceitar. Porque se tu aceita a vida aqui, tu necessariamente vai ter que dormir ou morrer indo diretamente para um astral inferior. Esse é o perigo de cone da Terra, que na verdade perpassa a Lua, eles vão chamar só de Lua. Não, a Terra tem culpa, porque ela projeta a sombra a partir dela no hemisfério. E esse cone, ele repete toda a orbe, ele gira, ele não é fixo, nada está fixo. E você se meter ali e continuar nesse remoer. Então não é o mesmo astral. O astral, por exemplo, de boas emoções, a vibração é maior. Ele vai parecer mais lúcido, ele vai parecer mais belo, menos distorcido, mais insuflado e não retorcido. Mas é o mesmo astral, modificado como o corpo que eu falei. Cada setênia é o mesmo corpo, só que já perdeu material, modificou, multiplicou possibilidades para hoje você ser o ser que você é hoje, que não é mais aquela criança frágil lá de antigamente. Você tem mais resistência, mas por outro lado você perdeu muito da consciência, né? Tanto é que o velho ele fica senil, Alzheimer, tudo mais, só olha para o passado. A criança projeta o futuro, então ela tem mais consciência, mas mais fragilidade. O velho tem mais resistência, já passou por tudo, sua pele é marcada, mas ele só tem o passado. E aí volta aquilo de quanto mais consciência, mais frágil é a vida e menos duradoura, na maioria das vezes, como o humano. O humano tem mais consciência que o animal. Então uma tartaruga pode existir 150 anos e um homem no máximo 70, 80. Porque quanto mais é dado, é mais cobrado. Para a criança é dado muita consciência, ela é abstrata e ela é mais frágil, ela está à mercê do meio. O adulto ele resiste, tudo mais, mas tem menos consciência. Então é por isso que existe o corpo físico. O corpo físico ele retém a consciência para você poder reagir e poder espelhar. A mesma coisa. Você está correndo e tem um espelho. Você se viu? Não. Você tem que parar. Esse é o corpo físico. No parar você espelha. Eu sou assim. A não ser que alguém estivesse correndo exatamente na sua velocidade com um espelho. Mas mesmo assim, o trepidar do movimento não o distingue bem. Você tem que estacionar. O corpo físico é estacionamento da consciência. E é estacionando que você desperta. Tanto é que o seu corpo desperta estacionado na cama. Não é se mexendo. Ele não precisa se mexer para despertar. Você abre o olho e abre. Você vê se está estático. Mas como é que eu acordei? Sim. Que está na hora, deu. Foi, andou, todo aquele trânsito. Agora vamos assimilar o trajeto. Isso que você não pode ir sonhando. Você está sonhando aqui com a bolsa, com o carro, com o marido, com não sei o quê, e ir para lá também. Vai se replicar isso e você vai parar num astral inferior. É assim que se para no cone da lua, gente. No astral inferior, que esse povo dito espiritualista, né, donos da verdade, do Gupta Vidya, né, esse nepotismo espiritual não te explica, porque eles querem continuar com o nepotismo. Eles não querem gente, né, penetras nesse navio. Senão você desbanca a família deles, que é tudo que eles têm. Sabe qual é o nosso maior medo? É alguém nos provar o contrário, que a gente está errado, que a gente não é tão grande assim, porque a gente quer encapsular em nós. Então, em vez de encapsular a consciência, a gente quer encapsular uma aparência. E a natureza sempre é mais forte que tu e acaba com isso. Te dissolve na terra, na água, no fogo e no ar. Corpo físico, você vai para a terra, liquidifica, vira vapor através do calor, né? Diz que qualquer corpo morto, ele primeiro gela, depois ele esquenta, porque ele entra numa questão etérica, depois astral e depois ele vira gás, gente. Gás, tanto é que é perigoso, né? O tal do fogo fato, o necrochorume que eu exemplei, o que é o plano físico. O necrochorume físico, ele é perigosíssimo. Por exemplo, muito matéria morta, por exemplo, se deixar no seu pátio, num canto, você vir com uma fonte de fogo, você pode explodir o lugar, né? Você pode incendiar tudo. Ele é perigoso. Então nós não devemos acumular essas coisas têm que estar em movimento.
Então é o seguinte, o corpo astral ele tem um cordão atrás, né? Por quê? Para você não ver, não se entrelaçar nele ou não achar fantástico. Você vai ter que descobrir por si. É como encontrar um câncer. Você se palpa e você se autodiagnostica para ir lá e fazer um diagnóstico mais profundo. Porque se ficar na sua frente atrapalharia. E você, né? Tem gente que ficaria doida. Ah, eu vi que saía da minha cara um fio. Um irmão aí, o meu compadre, uma vez sonhou que tinha um falo. Vai saber, de repente ele é encarnação de um deus indiano, na verdade era uma tromba. Mas as coisas aparecem em lugar porque são ideoplásticas, quer dizer, elas são elásticas. Não quer dizer que você está imaginando, é que há possibilidade de elasticidade, porque é um campo unificado, onde a consciência está desperta, não é dispersa, não é como no físico que está coeso, que poderia despertar. Né? Você tem que parar o acorde, a mesma coisa, alguém está ébrio, né? Tá bêbado. Tu senta ele, dá um copo d'água, tira a água nele, dá um banho nele, faz ele parar, ele começa a voltar. É isso que o corpo físico tem que fazer com a consciência. Aí ele vai ver o que, que ele fez, para onde passou, não sei o que ele falou que não devia, ou ele expôs a sua emoção, não sei o que, falou coisa lá, né? Se entrelaçou, arrastou coisa, derrubou, brigou, ou simplesmente até fez às vezes, falou uma coisa de profundidade naquela embriaguez. Então esse fio está atrás para você, né, descobrir os átomos, deuses atômicos, eles trocam isso de lugar conforme a sua compreensão aonde, começa a partir de físico, por isso a importância do físico. Porque lá estaria sem fio, né? Para que fio? Tu tem um fio no corpo astral porque tu tem um corpo físico. Então sem fio você está, irmão, é um balão sem fio. Então isso para você entender. Há uma consciência no astral muito maior do que o físico. Há uma consciência no mental muito maior que o físico. Há uma consciência na tríade, na sua mônada, muito maior que o físico. Mas sem fios, quando não tem o corpo físico, porque o corpo físico é a pedra. O fio é o antacarana, que se desdobra em fio de bronze, fio de prata, por colorações frequenciais. Por isso que damos essas colorações, esses nomes, nomenclaturas. Fio de ouro mental e o fio translúcido que liga a tríade, não tendo esses fios, o balão está disperso. O balão ainda continua livre, né? Mas o balão está sem rumo. É preciso um corpo físico para... Por isso que diz que a gente afunila no plano físico, para se assentar, aterrar e perceber quanto grande eu sou. Porque enquanto eu sou grande e só estou eu, o que eu sou? Então, quer dizer, a consciência mesmo não se reconhece quando ela está dispersa. E sim quando ela está desperta. Ou seja, era para ser essa consciência de vigília, que às vezes é sonho também, que não poderia ser. Só para isso, para poder voltar com a informação agora assimilada. O que eu sou e dizer por eu sou, você é, eu e todas essas coisas. E aconteceu isso e aquilo enquanto aquelas outras coisas estavam em atividade. A consciência diz. Agora eu posso voltar para o seio do absoluto, sabendo. Agora eu posso contar para o absoluto o que ele é. Ele é todas essas coisas. Vocês estão entendendo como é simples? Só que a gente, quando chega aqui na oportunidade, a gente barra a ponto de, não, eu barro com ignorância e não com sabedoria, para assimilar aquilo que é muito mais do que a nossa categoria. Então esse corpo astral, você vai ver ele mais envelhecido quando ele, né, ele leva com a barriga a vida. Então você leva com a vida a barriga aqui, você vai levar para lá. E o que é levar com a barriga, gente? Qual é o simbolismo disso? Empurrar com peso. O peso do mundo você leva, você não pode parar num astral melhor. Então por isso que vai ser perigoso para você. Então analisa a sua vida aqui, não tendo a consciência contínua que devia ter. Porque o que é a vigília? A vigília é todos os LEDs acesos. Então era para ser contínuo. Mas não. É uma corrente barrada. Você acorda, começa a sonhar outras coisas. Saiu de um sonho e entrou no outro. É uma Matrix e entrou no outro. É como ir para a escola iniciática que não explica essas coisas. Você sai tão confuso quanto. Uma religião também. Você está sempre pulando de buraco em buraco. Pulou, nem vê a parte de cima. Você já pula lá no outro buraco. E sempre olhando tudo de baixo para cima. Você nunca está olhando de cima para baixo. Tem algumas, por exemplo, hoje, eu tive uma experiência de reencarnação em que eu estava me assistindo. O que eu fiz?
estava a cavalo, estava com a esposa, aí descobri uma traição da esposa, eu peguei, eu vi aqueles revólver antigo, eu dei um tiro. Até eu era meio parecido com hoje, barbudo, assim, barba preta, mas em outra época. Dei um tiro no desafeto lá e aquilo ficou como karma. Eu vi assim, vermelharam em torno de mim, né, que seria aquilo ali o karma, aquilo ali o registro, né? Registro de sangue, vem na aura. Até hoje eu vejo no meu aura. Mistura de sangue com outras cores belas. Todos nós temos esses registros. E vem no aura. E eu fui arrastando aquele indo a cavalo e o cavalo do outro homem estava, né? Então, quer dizer, como é que tu assiste isso? Se tu fazer isso já no plano físico, quem eu sou? Tu te olha no espelho, tu olha para as coisas, tu questiona, lá tu vai levar o questionamento também. Por isso que é bom, nós gnósticos, a gente medita antes, porque eu não quero lá ficar me distraindo, eu quero estar meditando lá também. E no meditar, se aqui eu desacortino corpos com a meditação, eu com menos 2 corpos estou no astral e eu repito o ato que eu fiz antes de dormir, meditando, o que sai de mim? Eu já não tenho 2 corpos pesados que ficaram para trás na cama dormindo. E os guardas estão agora na guarida, fazendo a posse de posto, né? Para não ficar a coisa, vamos dizer, a ermo, casa da mãe Joana. Vai sair de mim numa meditação que foi levada agora, posteriormente para astral, vai sair de mim o que, gente? Só basta sair o corpo mental, que já é sutilíssimo, e sai o outro, em operação, que é o causal. Eu me vejo o ambiente. Acabou o caminho. Sem morrer, acabou o meu caminho. Eu despertei, eu me iniciei. Eu vi todas as minhas partes, eu sei o que é. Então, por que eu devo voltar a parar? Porque ali eu estou disperso e eu volto de novo. Ah, agora eu já sei. Aí eu me acordo e me lembro do sonho, vem como memória. Porque eu dei muita vazão para isso. Tudo que a gente memoriza é o que a gente gosta. O que é realmente valoroso para nós, ou até impactante, né? É prioridade. A gente imprime como importante. Agora, se a sua vida é só trabalhar, comer, sei o que, empurrar a vida com a barriga, você vai fazer isso no astral, você vai fazer isso no mental. É um desperdício de matéria-prima, gente, da natureza, do cosmos, que se lança, aposta em você, que é você aí que você vê no espelho, e você esse que vai nos sonhos e não se reconhece, acha que é sonho. E ele sempre defraudado, né? Que Deus também, ele se defrauda, ele se decepciona, por isso que é deixado um planeta explodir, algumas estrelas explodem, as pessoas morrem, os seres se vão, algumas espécies são extintas, é deixada pela lei isso, porque não dá no tranco, não passa essa coisa, né? Se você for contratado para organizar a minha consciência, por exemplo, eu tenho muitas tarefas, aí eu tenho os funcionários da logística, parte para mim aí, coloca no computador, coloca esse preço, né, rotula, etiqueta, perdão, etiquetem para mim. Eu não tenho tempo porque eu tenho que pensar, eu não posso, eu tenho que atender telefone, eu tenho que, né, pensar em como essa empresa não vai falhar. Aí o funcionário pega e dorme. O funcionário pega e fica escondendo atrás da máquina. Eu já vi isso nas empresas, pessoas. Eu já trabalhei muito. Então, é o que a gente está fazendo aqui, está dormindo atrás da máquina. E essa máquina é isso aqui. Então, o dia que você ver o seu cordão de prata, você vai ver o quê? Tem a questão do cordão de prata também. Você o modifica, você o encurta. Por exemplo, se você comer muito sal, muita gordura, você entope suas veias, não? Então, se você comer, né, tiver uma diarreia mental, de digerir muitas emoções densas, pesadas, o que é uma coisa ruim? Ela não é ruim, ela é densa, que dificulta mais um trânsito. E um pensamento negativo, que o mental concreto também, até o mental concreto tem esse conceito de inferos, partes inferiores, em frequência. Não tem nada a ver com inferos e cielos no conceito religioso, isso aí não existe. Isso eles inventaram para você continuar dormindo aqui, empurrando a vida com a barriga para dormir lá também e eles ficar despertos, só que eles não estão, eles estão se boicotando, porque se você dormir, eles no final vão ganhar o karma de dormir também, não vê nada, e aquele conhecimento deles todos se perde, até passa para outro, né? Se desmancham, por isso que hoje a gente pode ter muito dos átomos desses,
Porque esse projeto possa que dê certo com aqueles átomos, com aquelas informações. Então te atrai isso, né? Até te atrai átomos de animais que já morreram, que foram extintos. Tem uns que são meio dinossauro. Até nós temos uma parte do cérebro ali para decodificar isso. Caso for em lance, né, uma lançada, uma aposta kármica de que não, agora ele vai ser um dinossauro em vida, que é os psicopatas. Nós temos o cérebro reptiliano. Depois tem o límbico, que é os mais ou menos, né, ajustadinhos, racionais, quero falar bonito, não sei o que vão até ali. Né? Então aquele ali é um cérebro para decodificar uma alma dessa, que tem essa tendência. Né? Visada segundo as nidanas e skandhas. E tem aqueles que são mais skandhas, que é aqueles que usam a parte onde tem os melhores neurônios, que é o externo. Né? Tanto é que se você fere a parte... A minha tia, por exemplo, tirou muito material através de um câncer. Eu já expliquei o que é câncer. Né? Aquela pessoa que quer, né, tá em todas, quer tudo para ela. Então multiplica dentro de si células que fogem da fonte. Tirou muito material da parte... Aquela parte que a gente nunca usa, que é a melhor, né, dos melhores neurônios. O que é? Ela ficou agora imperceptível. Então ela hoje já está um ser quase vegetando. Mas quando chegou naquelas partes de sobrevivência, que é o límbico, tirar um pedaço do cérebro límbico, o se tirar do reptiliano, daí acabou a vida. Que daí é irreversível, né? Aquele câncer, né, que eles te datam até um tempo de vida. Porque o próprio cérebro repercute o lá fora, né? Os que são só para sobrevivência, o reptiliano, que seria esse aqui, né, que representa o plano físico. O límbico, que representa a alma, que são aqueles assim até anímicos, mas não são espiritualistas, e aqueles espiritualistas, que é a parte mais externa do corpo, do cérebro, que repercute um terceiro mundo de Shiva, o mais elevado, que seria o espiritual. Então a gente tem que ver com o que a gente vibra disso, entendeu, pessoas? Então você não tem uma projeção lúcida e você acha fantástico quando um irmão como eu fala, ou como outros, Wagner Borges, né? O próprio aqueles que não entendem, eu vejo o Jorge Ouro fala, né? Mas daí diz que não, mas ele está trazendo conhecimento de alguém, então alguém passou por isso. Então por que não acontece com você para você confirmar, constatar na íntegra, na prática? Porque se você aqui está acomodado, você está consentido dessa vida aqui, você desacelera também os átomos do seu astral. Então ele vai tentar passar pela parede. Como a parede é física e tem a contraparte astral, no tentar passar pela parede, no escuro do quarto, ele vai ver o escuro e não vai ver a luz astral. A luz astral permeia o escuro, mesmo que você desligue a luz. Então ligar a luz não afasta o camarada que está no escuro físico. Mas aí você está só com a impressão de físico e não é aquela consciência contínua que o físico faria com a resistência dele, de ficar parado para pensar. Não, aí você para e para de pensar também. Então você vai passar isso para seu astral e seu mental, e quando ele tentar passar, se lançar numa experiência além do corpo, ele vai bater na parede como se fosse físico. É aquela impressão como se fosse tato. Ele volta e fica batendo com a parede. É como se fosse a mariposa batendo na lâmpada. E nunca tangencia a luz da lâmpada. E acaba sendo queimada pela lâmpada e cai. Aí tu cai no corpo e acorda de novo, mas não aconteceu nada. Estão entendendo? Porque você cristaliza seus outros veículos. A influência do físico é muito forte, porque ele é o mais coeso, ele é mais pesado. E ele não deve mexer nas coisas, por isso que não há livre-arbítrio aqui. Sobre o preço de, dependendo do que você vai mexer com o físico, você acabar num buraco, você ser dissolvido, e com isso a alma pagar junto, ser dissolvida, com tempos úteis de vida um pouco mais prolongado, o astral um pouco mais, o mental muito mais, e depois voltar para a consciência de novo, e a consciência ficar assim, como um empresário. Cadê o produto? Cadê a entrega? Cadê o resultado? Cadê o lucro? Ele vê no computador e não tem nada. Estão entendendo o que é a ida e a volta? E que o problema não é só uma mera viagem, porque se a viagem, você dormiu na viagem, não adianta chegar não sabendo como chegou, e depois voltar não sabendo como voltou. O que está sendo preciso é a observância, observar os sentidos, é os sentidos por onde você anda, e não apenas sentidos físicos que ficam no final sem sentidos.
Tá bom, pessoal? Acredito que eu falei tudo para vocês entenderem por que uns se destacam, entre aspas, tem experiências, né, marcantes que vem e você acha fantástico, e é fantástico para você, para aquela pessoa é natural, porque ela está vibrando em consciência contínua no físico, como ela vibraria lá fora dessa coesão, desse físico. E ela se torna uma coisa só, 7 coisas pensando. É como 7 funcionários pensando como patrão. Aí a empresa anda. Paz reverencial a todos.